Estados Unidos ordenam fechamento de consulado chinês e Pequim prepara retaliação. O governo dos Estados Unidos determinou nesta quarta-feira o fechamento do consulado da China em Houston, no estado do Texas, em meio à escalada de tensão entre os dois países. De acordo com o Departamento de Estado americano, o objetivo é proteger a propriedade intelectual americana e as informações privadas dos americanos. Os Estados Unidos não vão tolerar qualquer violação da nossa soberania nem intimidação do nosso povo por parte da China, como tampouco toleramos as práticas comerciais injustas, o roubo dos empregos americanos e outros comportamentos, fecha aspas aqui, do porta-voz Morgan Ortagus, durante visita do secretário de Estado americano Mike Pompeo a Copenhague, na Dinamarca. E abre aspas novamente, o presidente Trump insiste na justiça e na reciprocidade em nossas relações com a China. Fernando Melo, talvez esse seja um dos assuntos mais importantes do dia e um movimento que se tornará no futuro um dos mais importantes para a derrubada do Partido Comunista da China. Né? Não é comum o fechamento de consulados e embaixadas. Como nós temos dito aqui já há algumas semanas, o mundo está vivendo um tipo de guerra. Né? Olimpíadas canceladas, Olimpíadas só são canceladas em momento de guerra. Viagens canceladas, isso só ocorre em momento de guerra. Recessão global só em tempos de guerra. Então, nós estamos vivendo, sim, uma espécie de guerra, talvez até pior do que a Guerra Fria, experimentada entre o Ocidente e o bloco socialista liderado pela União Soviética, que terminou no fim dos anos 80, começo dos anos 90. Então, existe, sim, uma guerra. Fernando, o que está acontecendo agora? Mike Pompeo, que tem sido um dos grandes algozes da China. Óbvio que essa guerra ainda vai durar alguns anos, tá? Essa guerra não acaba aqui. Mas o que acontece? Fernando Melo, vamos lá. Bom, mas um consulado chinês, eles praticam espionagem. Veja bem, toda a diplomacia chinesa, toda, absolutamente toda, inteira, cada um daqueles que estão ali, dos funcionários, diplomatas chineses, que não são concursados aqui, como no Rio Branco, não, eles são escolhidos pelo Partido Comunista. Todos eles, obrigatoriamente, precisam estar filiados ao Partido Comunista da China. Como começa essa seleção dentro do Partido Comunista da China? Né? Eu sei, eu estive lá dentro, eu trabalhei com eles. Quando você chega na universidade chinesa, cada sala de aula de cada universidade chinesa, e olha que nós estamos falando aí de milhares de universidades e centenas de milhares de salas de aula, cada sala de aula tem pelo menos um membro do Partido Comunista, né, que já está sendo treinado para fazer espionagem, inclusive ali, né, entre o grupo deles, dentro da sala de aula, é um assunto que eu quero abordar depois com o Eduardo Meira mais a fundo, mas, ou seja, essas pessoas já são treinadas e começam a ser selecionadas no equivalente ao nosso ensino médio aqui. A seleção começa cedo, né, como pré-adolescentes. Aí depois, quando eles já entram na universidade, eles já começam a ser treinados pelo Partido Comunista. E vão parar em empresas, vão parar em instituições, em órgãos diferentes, inclusive nas embaixadas e consulados. Então, essas pessoas que estão trabalhando tanto nas embaixadas quanto nos Instituto Confúcio, né? Institutos Confúcio, que aqui no Brasil estão espalhados por vários estados, tem pessoas ali trabalhando para o Partido Comunista fazendo espionagem. Então, toda a propriedade intelectual que está dentro da academia, dentro das universidades, que estão nas empresas, que está na tecnologia, que está na Huawei, que está na ZTE, é diretamente comandada pelo Partido Comunista. Então, quando você fecha um consulado, e é uma resposta muito dura de um governo você fechar um consulado, né? A China, como sempre, ameaça com retaliação, é só o que eles sabem fazer. Eles vão retaliar de alguma forma. Mas o prejuízo chinês é muito maior de fechar um consulado nos Estados Unidos do que o contrário, porque os consulados estrangeiros na China não têm acesso a nada. E os consulados chineses nos outros países têm acesso a absolutamente tudo. Aqui no Brasil, eles estão em tudo. O instituto lá de Minas Gerais, o Inatel, é completamente tomado pela China. Completamente. O Instituto de Tecnologia, de Telecomunicações, é completamente dominado pela China. Não existe equivalente na China, de qualquer país estrangeiro, Brasil, Estados Unidos, Grã-Bretanha, de poder dominar um instituto dentro da China.
Então, quando Washington está falando aqui que nós insistimos em maior reciprocidade, é disso que estamos falando, porque a China chega no país, tem acesso a tudo, espiona tudo, leva para a China sem pagar a propriedade intelectual, e os estrangeiros na China não têm direito a absolutamente nada. É esse movimento muito importante, Fernando, que terá reflexos no futuro e talvez na implosão do Partido Comunista da China. Isso, eu tô olhando para trás aqui, é porque eu tô procurando um livro. Você tá falando, eu tô procurando um livro aqui, mas tá perdido aqui. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Jared Diamond. Ele já foi presidente, inclusive, do WWF, né? Aquela ONG ambientalista, desgraçada, que só pensa em proteger os pandinhas. E ele é um autor que ele escreve uns livros muito bons. E ele escreveu um livro chamado Guns, Germs and Steel. E ele tem um outro que é Colapso. E ele tem um agora que eu tô lendo agora, que é Intervalos, o nome do livro. E ele ensina o seguinte, Rafael, lá no livro Colapso, o título do livro é Colapso, como as civilizações deixam de existir, uma coisa assim, como as civilizações terminam, algo desse sentido. E ele explica que as civilizações, elas terminam quando elas levam à exaustão, quando elas exaurem toda a sua matéria de subsistência. Então ele cria até uma analogia que ele fala o seguinte, uma civilização deixa de existir, né? Um país ele é destruído quando tomba-se a última árvore. A gente está vendo aqui, você falou de Guerra Fria, a gente está vendo o Partido Comunista Chinês, a gente está vendo o Império Chinês, né? O que esse país, China, foi levado, acabou se tornando sob ali as ordens do Partido Comunista Chinês, um império que não faz mais nada do que expansão territorial noite e dia em todo o planeta. Nós temos visto o Partido Comunista Chinês num desespero, num pânico total, porque o Partido Comunista Chinês, a China, que se tornou uma potência econômica no mundo, atrás dos Estados Unidos, a China, que chegou a crescer 12, 13, 14% ao ano, está vendo que esse crescimento foi um crescimento que se expandiu de forma muito rápida, mas não consegue se manter mais. E o sofrimento que ela tem passado no mundo econômico, nós temos que dar graças a Deus pela chegada do Donald Trump, que é o cara que consegue peitar de igual para igual o Partido Comunista Chinês. E depois nós podemos também levantar as mãos para o céu para agradecer pela chegada do Boris Johnson, que é um grande, a minha incrível assessora para assuntos urgentes, emergenciais, veio aqui pegar o livro para mim aqui. Quem quiser ler, esse aqui está em inglês, mas eu tenho em português também. Esse livro aqui é incrível, leia esse livro aqui, esse livro é muito bom. O Trump, junto com o Boris Johnson, se levantam contra o Partido Comunista Chinês e podem fazer algo que você frisou muito bem. Guerra Fria. Na Guerra Fria, o que a gente via, Rafael? A gente via um mundo de intrigas e ameaças. O que a gente está vendo aqui nessa guerra que tem acontecido do Partido Comunista Chinês com todo o restante do mundo? Ameaças, intrigas? Não. Nós temos visto um vírus desgraçado que foi lançado em todo o planeta. Não foi uma ameaça de vírus, não é uma ameaça de pandemia, é a pandemia já ao vivo. Nós vamos falar aqui sobre as máscaras, nós vamos falar aqui mais uma vez. Fernando, mais uma vez. E nós vamos falar muito ainda sobre isso, porque você vai ver o que a OMS está dizendo sobre o fim da pandemia. Quando será? Nós vamos comentar aqui na sequência. Então nós temos visto, Rafael, algo muito pior do que uma guerra fria. A guerra está quente e quentíssima. E graças a Deus, ao que tudo indica, vai esquentar ainda mais. Só que agora a chinela vai cantar para o lado do Partido Comunista Chinês. Donald Trump, Boris Johnson, queira Deus também, República Federativa do Brasil, bora partir para cima desses desgraçados. E também a Polônia, a Índia, Israel fazendo um trabalho muito importante e vão ser apoiados também por Austrália, Canadá e Japão.